Monster Hunter, um jogo que nasceu como nicho e ficou por bons anos como nicho. Um jogo bem nichado que começou sendo no PlayStation 2, depois teve versões pro Nintendo 3DS, se eu não me engano, eu não me lembro se tem pro DS, mas tem do Nintendo 3DS, teve pro PSP, teve para o Nintendo Wii e posteriormente, saindo da área dos consoles da Nintendo, do qual ele tinha sempre lançamentos exclusivos para os consoles da Nintendo, em grande maioria, ele saiu novamente para todas as plataformas como Monster Hunter World, furando a bolha e sendo um gigante do mundo dos jogos. Continuando com Rise, que não ficou tão grande quanto o World. O World ficou muito mais popular, mesmo após o lançamento do Rise. E agora com Wilds, que ao mesmo tempo que teve o lançamento extremamente problemático e controverso, ao mesmo tempo bateu mais de 1 milhão de jogadores simultâneos só na Steam. Então é um jogo que explodiu e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Bom, Monster Hunter World, para quem olhar os vídeos anteriores, eu fiz vídeos puto com o jogo, porque ele não funcionou. Eu reembolsei, porém é tenso quando você é muito apegado a um título, porque você acaba tentando voltar. Comprei de novo e milagrosamente funcionou o jogo. Aí eu consegui jogar. E bom, fazendo de uma forma semelhante a como eu fiz com Dragon's Dogma 2, vou fazer uma análise bem específica relacionada ao jogo. Sem spoiler, obviamente, mas para que você que está vendo gameplay não sabe se está valendo comprar, se é bom comprar agora, se é melhor esperar, vai te ajudar um pouco. Mas bom, vamos lá. Primeira coisa, história. A história do jogo é bem diferente. Até onde eu sei, é a primeira vez que a gente vê a história de Monster Hunter sendo contada dessa maneira. A progressão do jogo já não é mais uma progressão tão baseada só em pega a missão e segue o caminho, como é no World, por exemplo. Eles colocaram um método mais orgânico, por assim dizer. Você tem que aceitar as missões, porém elas não são escondidas atrás do livro da assistente. Você vai falar com personagens diferentes, né? Em cada momento. Esses personagens são quem vão meio que te entregar a missão que você vai cumprir. E aí, para não simplesmente quebrar, deixar uma diferença tão grande do ritmo do jogo, na missão que você for, em algum momento, você vai escutar a alma falando que a guilda aprova a caçada daquele monstro que vocês encontraram ali, na cutscene, e aí você vai enfrentar o monstro. Porém, toda a maneira que você progride me passou muito mais da ideia de um jogo narrativo do que a ideia de um jogo como Monster Hunter costuma ser. Agora a grande pergunta: isso é uma coisa boa? E aí é que tá. Isso é uma coisa controversa. Vai ter gente que gostou, vai ter gente que não vai gostar. Eu, pessoalmente, achei que para você progredir na história, ficou legal. Porém, eu sinto que eles tiveram menos cuidado para fazer o livro da assistente, é onde você vai pegar as missões. Eu considero esse livro muito inferior ao do Word. O Word era muito bem organizadinho. Você podia escolher o tipo de missão que você queria. Se você fosse jogar online, você colocava nas especificações e aí já ficava separado as missões que eram de história, das missões que eram de investigação, das missões que eram especiais. O jogo já separava muito bem isso, coisa que não acontece no Wilds. No Wilds fica tudo embolado e ainda não aparece todas
as abas de jogadores que estão jogando. Aparece uma grande quantidade, mas que não representa tudo. Então eu senti que nesse ponto, a narrativa ter ficado do jeito que ficou, fez com que eles fizessem esse livro da assistente para você aceitar as missões de uma forma mais preguiçosa. O que é ruim, porque eu considero que o fato do livro da assistente ser uma coisa tão orgânica no Word é o que faz o jogo em si se tornar orgânico a partir do momento que você termina tudo o que você tem para fazer no jogo. Talvez no Wilds isso não se mostre como um problema, talvez se mostre, mas é algo que eu só vou poder descobrir depois que eu estiver jogando mais e mais. Que agora eu tô com 40 horas de jogo, é pouca coisa. Se eu comparar com Monster Hunter World que eu tenho 200, não é tanto, mas talvez quando eu tiver 100 horas, mais de 100 horas, eu saiba falar melhor se deu certo ou não o livro. Mas, seguindo para pontos importantes, temos personagens. Agora, personagens da história. Alma, a nova assistente. A Alma é uma personagem que eu acho que funciona muito bem. Ela consegue ser uma assistente boa. Ela consegue até, devido ao jogo, estar com mais conversas, ter mais possibilidades. Tá até com mais tá com um aspecto mais fofinho do que a própria assistente do Word. Claro, elas são personagens diferentes, porém eu acho que a Alma conseguiu passar essa ideia mais tranquilinha, mais personagem, uma personagem, sei lá, acho que mais fofinha mesmo do que se tem a dizer. Ela é uma personagem legal, eu acho que ela funcionou. E a fala que ela mais fala do jogo todo, eu acho que ficou até como um certo meme para alguns. É que a guilda aprova a caçada de monstros X ou Y. E, mano, ela é uma boa personagem. Eu achei ela legal. Gemma, a ferreira. A Gemma é uma personagem que é praticamente meio que a cara do jogo, por assim dizer. Eu lembro quando o Wilds foi anunciado realmente, uma das primeiras coisas que saiu foi a aparência da Gemma. E a aparência dela vendeu muito. O pessoal chamou muita atenção, né? E cara, de personalidade, ela é uma personagem legal também. Uma personagem bem objetiva, que tá ali, ela incrementa ali na parte da história, ela aparece, tá ali. Ela e a alma cria uma funcionalidade específica para a dinâmica dos grupos nessa missão de exploração de toda essa zona que o jogo se passa, onde a alma e a Gemma fazem parte do grupo do caçador, sendo meio que um esquadrão, ao mesmo tempo que outros esquadrões são feitos de um caçador, um ferreiro e uma assistente. Coisa que se repete, é um detalhe que eu percebi. E, cara, é legal. A Gemma ali é uma personagem que é bem interessante. Tem bastante coisa que acontece na história que ela está envolvida e que funciona muito bem. Como o jogo está mais narrativo, ter mais personagens para usar fica interessante. Então, é uma boa adição a Gemma. E um detalhe importante é que ela é a mesma personagem de um outro Monster Hunter. Ela é uma personagem, aqui, né? Eu olhei informações que eu vi. Ela é personagem Senhorita Forja no Monster Hunter 4 e do Generation. O que é uma coisa muito legal, você vê uma personagem de um jogo antigo voltando. E é um detalhezinho bem da hora. Agora, Nata. O personagem que tem um certo foco. É meio que um protagonista também do jogo. Visto que a história se foca muito nele. Ele é um personagem interessante, é uma criança e passa a ideia de ser uma criança, desde ser bem ingênuo até às vezes ter umas ideias idiotas ou não entender direito a situação. Porém, eu acho que ele é um personagem que funciona. Ele é um personagem simples, bem simples, porém que consegue funcionar ali na história do jogo e tudo mais. E é uma boa adição. Agora, o caçador. Esse é o personagem principal. Aquele que você controla, que você modifica e que você se torna. Em Monster Hunter Wilds, o caçador passou pela maior mudança
em comparação a outros jogos, desde que eu me lembro. Que é o fato de que agora você fala. Seu caçador tem voz. Você vai muitas vezes ver ele perguntando coisas para os NPCs. Você vai ter que escolher opções para ele falar. E isso é uma coisa que eu sinto que vai dividir bastante as pessoas. Eu, pessoalmente, não gostei da ideia. O caçador falar, pra mim, tira um pouco da imersão que você pode ter no personagem do jogo. A ideia do seu personagem ser um personagem calado, mas que, sendo um caçador, você já sabe o que ele vai fazer sempre, ajuda muito a você ter uma boa conexão com o personagem. Agora, a partir do ponto que você tem que ele tem falas e que você seleciona as coisas que ele vai perguntar, sei lá, tira um pouco. Tem momentos interessantes, tem conversas boas entre o caçador e outros personagens. Porém, são conversas que eu acredito que não seja necessário, tipo, não é primordial o caçador falar para que essas cenas sejam da maneira que foram. Se ele fosse um protagonista mudo, eu acho que ainda funcionaria da mesma forma. Então, o caçador falar é um ponto que eu não gosto. Eu gosto do caçador mudo. Os personagens ao redor dele falando, mas o caçador em si mudo. E falar faz o jogo ser ruim? Não. Mas é uma preferência que eu tenho. Porém, com ele falando, você talvez possa sentir que ele tem um protagonismo a mais. E eles tentam colocar umas cenas mais daorinhas com fala dos caçadores. Mas eu pessoalmente prefiro eles mudos. Bom, agora o universo do jogo. O universo do jogo, que eu considero também um personagem de todo o enredo, cara, esse é um ponto que tem muito foco no jogo. Por quê? O universo é muito focado nesse enredo. Você vai descobrir muita coisa sobre o universo de Monster Hunter. Porque o jogo vai, em dado momento, se focar bastante nisso. E os personagens que englobam esse universo são personagens secundários e terciários, também são personagens bons. São personagens que chegam e ajudam a narrativa do jogo a seguir de maneira mais contínua, sem ficar truncadão, ficar uma parte extremamente lenta. Eu considero que esses personagens e esse foco no universo ajudam a não ficar muito lento ali à base da história, coisa que é boa. Agora, o mundo. O mundo é talvez uma das coisas que mais tem protagonismo nesse jogo, sendo que a proposta desse jogo se baseia em fazer um mundo vivo. E bom, o que fala do mundo que foi feito? Eles realmente conseguiram fazer um mundo que passa a ideia de ser vivo. Monstros caminhando pelo local, se enfrentando, tendo vários eventos desse tipo, ficou uma coisa muito boa. As próprias lutas entre os monstros ficou melhor do que no World. No World, as lutas entre os monstros eram. Eu sentia que era bem travadão, sabe? Tinha a cutscene de batalha deles, mas depois ficava mais travado. Você não sentia que eles estavam batalhando, você não sentia que eles estavam dando dano um no outro. Agora você sente. Agora, muitas vezes, se um bicho forte aparece no meio da sua luta contra um bichinho mais fraco, e ele começar a atacar o bicho, o dano que um monstro vai dar no outro é muito grande. O que eu acho muito bom. Eu gostei de ser assim. Eu acho coerente. Então, o mundo está bem vivo. Os mapas estão bem grandes e muito bons de navegar. Até o mapa da floresta, que teve bastante gente que ficou com receio de ficar igual ao mapa da floresta do World, que era extremamente denso, a ponto de ser até chato de navegar nele. Nesse jogo é muito mais palatável o mapa, é um mapa bom. Na realidade, eu não vi um mapa que eu achei de fato ruim. Os mapas do jogo, em sua totalidade, são muito bons de navegar. Pelo menos eu gostei bastante. Então, o mundo é o maior protagonista desse jogo. Que você mais vai ver coisa, mais vai ver detalhes. E eles conseguiram fazer um bom mundo pro Wilds. Agora, gameplay. As armas
que você utiliza no jogo sofreram certas mudanças. Foi dito que elas ganharam mais profundidade, ao mesmo tempo que algumas armas perderam alguns movimentos. Eu não sei todas as mudanças, porque eu não jogo com todas as armas. Exemplo, nesse jogo eu usei esse jogo para masterizar o Hunting Horn. Então, eu sei jogar bem com o Hunting Horn do Wilds. Agora, de mudanças, o que em geral todas as armas ficaram é mais ágeis. Todas as armas ficaram mais ágeis para você atacar em comparação ao World. Então, a gameplay em si está mais rápida. Teve armamento que eu ouvi bastante elogio, teve armamento que eu vi que o pessoal ficou meio puto com as mudanças, mas em geral eu não consigo falar especificadamente de cada uma das armas, visto que eu não conheço tão bem todas, eu não jogava com todas antes, então eu não sei fazer uma métrica das diferenças. Porém, eu sinto que todas estão bem mais ágeis e parecem estar até um certo conforto para jogar, para alguém que não jogou com todas elas nos jogos anteriores. Elas parecem estar mais confortáveis. Mas das armas é isso. Agora, vamos falar de um dos elefantes da sala? A dificuldade. E bom, não é surpresa, já foi falado pelos produtores quando estavam fazendo o jogo. Monster Hunter Wilds é um jogo mais fácil. Eles fizeram várias coisas relacionadas à acessibilidade e propriamente o jogo está mais fácil. O primeiro monstro que você enfrenta, você derrota ele em velocidade relâmpago. Monstros mais pra frente, você não vai encontrar dificuldade. Você só vai encontrar um pouco mais de dificuldade a partir do momento que você achar um tipo de monstro específico na história, que é spoiler. Mas ali você pode sentir mais o peso, dependendo da forma como você está jogando o jogo. Porém, se você estiver jogando o jogo usando todos os recursos que o jogo te dá para a luta, você dificilmente vai achar o jogo difícil. O jogo tem muita coisa. Agora, até você jogando offline, você tem a opção de SOS, onde você chama NPCs para te ajudar na luta. Isso tudo, misturado com as armas estarem mais ágeis também, faz com que o jogo fique bem mais fácil, de fato. E se você jogou os jogos anteriores, você vai sentir essa facilidade. Agora, eu acho ruim esses pontos? Mano, eu acho que depende. Como assim? Depende. O jogo, ele vai partir do ponto de ser mais fácil, mas vai chegar no final, ele vai ter a dificuldade que você vê em Monster Hunter? Se sim, pode ser até aceitável para Monster Hunter não ficar naquele nicho onde a entrada de jogadores é meio complicado. Porque você vai começar a jogar, você vai chegar num bicho, o bicho vai te descer o cacete várias vezes até você aprender e maestrar ele. É uma pegada meio semelhante aos jogos Souls. Monster Hunter é muito conhecido por ser um jogo difícil. Só que quando ele era nichado, ele era um jogo muito difícil. E ele deixou de ser nichado a partir do momento que a dificuldade começou a ser mais abrandada. Pode ter sido coincidência do destino isso, pode não ter sido, mas foi o que aconteceu. Agora, o late game do jogo, ele é bem difícil? Ele passa essa dificuldade que você carece no início? Cara, eu considero, talvez se eu pegar o Word, a comparação do Word, não vai dar para comparar. Esse jogo vai estar mais fácil. Ao exemplo, no jogo existem os monstros aguerridos. O que são os monstros aguerridos? São monstros mais fortes, que passaram por batalhas e eles são muito mais poderosos que suas versões normais. Esses monstros vão te dar melhores loots. Agora, no World, os monstros aguerridos chegam a um absurdo. Por exemplo, eu me lembro de eu ter zerado o jogo, zerado a DLC, ter a armadura da DLC, a arma da DLC. Aí eu fui enfrentar uma hora um monstro aguerrido do jogo base, e eu fui enfrentar um monstro aguerrido ao máximo, que é tipo no Monster Hunter World, as criaturas aguerridas variam de cor. Se eu não me engano, tem os monstros roxos, acho que tem azulado e também tem avermelhado, ou laranja, né? E eu fui enfrentar um laranja. E o bicho dava mais dano do que as criaturas da DLC. Se esse bicho já existia desde o jogo base,
não dá pra comparar a dificuldade dessa criatura com os monstros aguerridos do Wilds. Porém, eu acho que se esse bicho que eu enfrentei existia desde o jogo base, eu acho uma extrapolação, que é um negócio que eu coloco. Eu gosto da dificuldade de Monster Hunter, porém eu tenho problema com certos patamares de dificuldade no jogo. Que é, por exemplo, eu não gosto da luta contra o Fatalis. Eu acho a luta contra o Fatalis ruim. Eu não considero ela uma luta boa. Muita gente considera a melhor luta dos jogos em geral. Muita gente coloca uma melhor luta de Monster Hunter, melhor luta dos jogos, uma luta maravilhosa e linda. Eu acho a luta péssima, porque é um bicho que chega até ataques incoerentemente absurdos. Tem ataques que são total coerentes pela lore do bicho. Ele dá um dano cavalar que praticamente vai te dar IK. Mas existem outros ataques que são tipo super simplistas e também te dão esse mesmo dano e é absurdo. Então eu não gosto da luta do Fatalis e eu tenho problema com um certo patamar de dificuldade no jogo. Tendo dito isso, o Wilds, quando você pega, por exemplo, um monstro Apex de uma área, que é o monstro mais forte de uma área, e você vai enfrentar a versão aguerrida dele, ele vai te dar problema. É um bicho que vai te dar problema. Porém, se você for enfrentar e usar o SOS para chamar os NPCs para te ajudar, eu acredito que fica uma luta relativamente tranquila de você passar. E aí vai de cada um ver. Só que é aquele ponto. Se no Monster Hunter World a gente tivesse um SOS que chamasse vários NPCs para te ajudar, eu acredito que até a luta do Fatalis ficaria muito mais palatável. Mas no Wild, se você enfrentar esses bichos sozinho, for solar eles, fazer essas missões solo, eu acredito que você vai passar um sufoco. Mas não tem comparação com as criaturas que você vê no World. Claro, eu estou comparando com as criaturas da DLC, não a do jogo base, mas eu só joguei o World já quando a DLC existia, então eu não sei direito como é que ficaria a dificuldade do jogo base, do late game do jogo base. Mas eu sinto que o Wilds é mais fácil, em geral. Aí vai de você achar se isso é legal ou ruim. Beleza. Pontos importantes. Problemas no lançamento. E aqui Mano, é o elefante. Cara, é um negócio enorme na sala. E é o problema mais crítico de Monster Hunter Wilds. Antes de eu comentar disso, tenho ciência de uma coisa. Meu PC, Ryzen 5 5600G, 32 GB de RAM, 2 teras de SSD e a placa de vídeo é a RX 600, não, é 6600. Beleza? Dito isso, no meu PC, na minha experiência, logo que eu baixei o jogo, ele nem abria, praticamente. Ele até abria, só que na hora que abria, crashava. Eu fiquei muito tempo para resolver isso. Aí eu consegui finalmente abrir. E o jogo abriu com problemas de texturas. Ele estava rodando perfeitamente liso, mas estava com problemas de textura. Depois eu reembolsei o jogo, fiquei um período longe, e aí depois eu baixei ele de novo e funcionou. Agora, isso não foi só o meu caso. Isso foi o caso de muitas pessoas por aí. Teve gente que o jogo ficou com textura bugada. Teve gente que o jogo não abria de forma alguma. Foram muitos problemas nesse lançamento. O jogo não é hiper, super, nossa, meu Deus do céu, é o jogo mais pesado da Terra, você tem que ter um PC da NASA para rodar. Não, meu PC não é, nossa, é um PC que o pessoal gastou, nossa, absurdos de dinheiro. Meu PC, eu montei, ele custa, no que eu economizei para fazer ele deve custar mais ou menos o que um console da geração custa, um pouco mais, talvez. Mas eu fiz esse PC
para durar mais, talvez, do que uma geração inteira de console. E que a partir do momento que ele tá aqui, para eu fazer coisas novas nele é mais fácil. Então, mano, foi problemático do lançamento. Foi problema por jogo abrir. Foi problema para carregar os shaders. Foi problema com as texturas. Foi problema. Um segundo problema com as texturas que não carregavam direito. Aí teve vídeo pela internet de gente enfrentando um monstro que as texturas não estavam carregando direito. E esses das texturas, dessa que não carrega direito, seria mais brando, algo mais aceitável entre aspas, se não fosse os problemas anteriores. Então o jogo teve muito problema. Ao exemplo, eu com o meu PC, eu rodo o jogo com tudo no alto. Eu só não uso o Ray Tracing. Mas eu rodo o jogo com tudo no alto, tranquilo. Se eu quiser, que eu sempre gosto de jogar, tipo, agora que eu terminei a história, eu gosto de jogar com, tipo, ouvindo coisa, algum podcast ou coisa do tipo. E aí, né, jogar com tudo no alto. E jogar sei, o Opera, que é o que eu uso. Eu uso o Opera. O Opera aberto. Dá umas gargueladas. Porém, se eu dou ali uma mudadinha nas coisas, não chega nem, o jogo não chega a ficar feio. Eu só dou uma mudadinha nas configurações para ficar mais leve e eu jogo liso com o Opera com, sei lá, 30, 40 abas abertas. Entende? Então, é uma linha de problema praticamente inaceitável de se ter. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. É uma coisa que não deveria acontecer. Tanto que é, para mim, um dos maiores motivos que, para qualquer pessoa, ou dependendo até para fã de Monster Hunter, que sei lá, tá tentando atualizar o PC para poder jogar esse jogo, eu não sei até que ponto vale a pena. Agora, vale mais a pena pegar em uma promoção. Então, não sei, é complicado. Agora, próximo ponto. Dublagem. Primeiramente, quero falar de algo que me entristeceu muito. Se eu já falei anteriormente no vídeo, não me importo. Eu jamais vou perdoar Monster Hunter Wilds por não trazer a minha dublagem favorita, que é a dublagem do idioma do mundo de Monster Hunter. Eu amo isso no Word. Foi uma das coisas que eu mais amei foi ter essa dublagem. Você se pergunta, eu prefiro a dublagem do mundo de Monster Hunter à dublagem em português? Sim. Prefiro do que é em português, prefiro do que é em inglês, prefiro do que é japonês, eu prefiro do que qualquer outra dublagem. Para mim, a do idioma de Monster Hunter é o idioma oficial, que se eu tivesse a opção, eu jogaria o jogo. Porém, eu joguei em português. Estava dublado. Os dubladores em si são bons, foram boas escolhas, conseguem cumprir com o que os personagens passam na história. Porém, tem um grande defeito. Tem umas horas que os personagens estão conversando entre si, e aí chega um personagem e fala: Não, nós temos que ir pra lá. Aí dá uns segundos, e aí o outro fala: é isso mesmo, temos que ir pra lá. Aí dá uns segundos, aí o outro fala: Lá é um lugar muito perigoso. Aí dá uns segundos. Fica nesse. Existem pausas entre um personagem falar e o outro. Não é algo que pareça natural, sabe? Existem essas pausinhas, coisa que ficou muito feia no jogo. Ficou um negócio. Eu quase troquei o idioma para algum outro para ver se não tinha esse problema. Porque é um negócio que pra mim me incomodou demais e pra mim foi um erro da edição. Tudo bem, pode ter, mas não dava para sincronizar, todas as cutscenes tinham que ter o mesmo tamanho, não dava para mudar. Daí teve muitas palavras que ficaram menores do que a original e aí ficou assim. Beleza, mas ainda é ruim.
A dublagem está ótima, mas a dublagem no jogo é problemática. E não tem a dublagem do mundo de Monster Hunter, eu nunca vou perdoar isso, mano. Mas, em geral, no que tange as vozes escolhidas, foi uma boa escolha. Funcional, é funcional. Agora, travamentos. Travamento. O jogo vira e mexe trava. Sem explicação, sem saber nada. Eu tenho uma hora, eu estava enfrentando um monstro que é um bicho que tá no jogo. Eu não vou falar qual que é, vai que tem alguém que curte muito Monster Hunter e que nem eu tava tentando passar despercebido. É um monstro lá no final do jogo que se enfrenta depois de zerar um monstro lá para um outro problema que você vai encarar. Na luta contra esse monstro, que é na área de gelo, eu tava enfrentando e aí o monstro no final da luta, ele vai para um lugar alto. Toda vez que eu pisava naquele lugar, meu PC travava. E não era travamento por uso de memória. Tipo, você usou toda a memória do PC e ele travou. Não, ele só travava. O PC tava de boa. Eu já tive esse erro por memória em uma das horas que eu tava jogando Cyberpunk com literalmente tudo no Ultra, até o Ray Tracing no Ultra. E aí eu tava jogando com 50 abas abertas no Opera, e aí o jogo garguelou, o PC lerdou, eu desesperei. Daí depois eu resetei o PC e ficou tudo bem. Mas eu fiquei em pânico no momento. Isso não é o caso do Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds só trava. Eu tive no tempo de jogo, que foi, atualmente eu tô com 50 horas, mas eu já zerei, já terminei tudo que tinha pra terminar e tal. Mas acho que foi umas 40 horas por aí que eu terminei todo o jogo, aí o modo história e o pós-game. Em 40 horas, eu tive coisa de uns 15 a 20 travamentos. Sendo que alguns desses travamentos aconteceram de forma quase seguida. Na mesma run, por assim dizer. Eu tava jogando, aí travou. Beleza, fechei o jogo, abri o jogo, continuei jogando, travou. Fechei o jogo, abri o jogo, continuei jogando. Aconteceu vezes assim. Pode ser coisas que mudaram em atualizações, pode ser que não exista agora, porém na minha experiência eu tive problema com isso. Então você tem que ir ciente que talvez você possa ter problema com isso também. Então o jogo trava. Agora, assunto polêmico, vai ser um assunto polêmico atrás do outro aqui agora. Monster Hunter Wilds não é nova geração. Eu vi, entre muitos vídeos que eu vi de canais que eu estava explorando sobre Monster Hunter, depois de eu ter jogado minhas 200 horas do World, ter jogado um pouquinho do Rise, ter me preparado para retornar com mais força no mundo de Monster Hunter, jogando pelo Wilds, eu fui explorar, fui ver as coisas, e aí, na época da beta, um dos canais que eu estava vendo lançou o argumento de que as pessoas estavam reclamando demais sobre a otimização do jogo, sobre o jogo estar muito pesado, sendo que seriam coisas que não tinha muito sentido, porque Monster Hunter Wilds é jogo nova geração. Argumentos utilizados: é obrigatório SSD para você jogar o jogo, e ele não rodaria nos consoles de geração passada, de forma alguma. E eu acho um argumento, de certa forma, pode ser válido, mas depende muito de como você analisa. Atualmente, na indústria dos jogos, no quesito gráfico, a gente não tem uma hiperevolução mais. Não é mais PlayStation 1 para PlayStation 2, PlayStation 2 para PlayStation 3, que foi uma evolução absurda. PlayStation 3 para o PlayStation 4 teve uma grande evolução também. Só que foi do PlayStation 3 para o 4 que eu vi muita pessoa falando que não via muita evolução nos jogos. Tinha, obviamente tinha. Só que na visão geral não parecia tanto. Do 4 para o 5,
a mesma coisa. E os jogos agora não dão mais aquele salto gráfico grande. Existem os saltos técnicos. Um exemplo que eu vou te dizer é quando você fala de gráfico, um jogo que deu um certo salto. Eu me lembro de muita gente ficando, nossa, impressionado, e eu fiquei impressionado também, foi com The Last of Us 2. The Last of Us 2 foi um jogo que deu um salto absurdo gráfico? Não. Em comparação ao primeiro foi. Mas para os jogos top gráfico da época, não foi o jogo que deu um salto enorme de gráfico. Nossa, é isso que o console pode fazer. Era um gráfico lindo. Mas o que impressionou muita gente foi o quão fluido as coisas estavam naquele trailer. Uma flecha, a Ellie tinha usado uma flecha em um inimigo, ela passava, enquanto caminhava, ela já pegava a flecha. Não tinha um momento cutscene para pegar a flecha, ela ia e pegava. A forma como o cenário reagia aos movimentos impressionava. Então, a parte técnica estava impressionante. E isso impressionou. Atualmente, nós estamos em uma era onde a parte técnica vai impressionar mais do que a parte gráfica. Monster Hunter tem uma parte técnica muito bonita? É relativo. Monster Hunter tem muitas coisas que são interessantes. Porém, o que faz ele ser um jogo tão pesado? O que faz ele ser um jogo que precisa de um SSD para você rodar? Analisando de maneira leiga, por assim dizer, né? Visto que eu não tenho uma qualificação facultativa sobre o assunto. Monster Hunter Wilds aparenta ser tão pesado pela proposta. Ele é um jogo onde é aberto, são zonas abertas, que são separadas, mas que são abertas. A todo momento, quando o jogo está rolando, vão ter criaturas no mapa, vão ter criaturas que vão estar se enfrentando, vão ter criaturas que vão estar andando, tem as grandes criaturas que você caça, tem uma quantidade absurda de criaturas menores, a vegetação tem movimento, tem movimentação, tem toda uma linha de detalhes nesse jogo. E tudo isso pesa. Se Monster Hunter, há um exemplo, se Monster Hunter Wilds seguisse o caminho normal do Monster Hunter, que é você tem o mapa da sua base, você aceita a missão, vai para a zona de caça, tem ali um bicho ou dois ou três ali para você caçar no mapa, que você quer caçar um, mas os outros podem te atrapalhar. Muito provavelmente o jogo não seria talvez metade do peso que ele tem realmente. O peso ia cair muito se fosse isso. Se no mapa, ao invés de você ter coisas de 20 ou 30, na verdade, se você for contar o mapa inteiro, você deve ter mais de 50 criaturas. Dependendo do mapa, talvez tenha uma centena de criaturas menores. Se você tivesse menos dessas criaturas, que são os enfeites do mapa, o jogo ficaria possivelmente mais leve, porque essas criaturas são menores, possivelmente menos complexas, mas pela quantidade massiva que elas existem, elas pesam. Teria menos. O mapa tem a transição que acontece em todos os mapas, que é um momento que vem uma tempestade de areia, vem uma chuva forte, vem tudo explodindo em fogo, tem essas coisas. Isso foi uma coisa que eu achei interessante nesse jogo. Não a da areia, a da parte da areia é a que eu menos gostei. Eu acho interessante a parte da chuva do mapa florestal e da parte mais vulcânica. Mas a parte da areia eu não gostei. E é a parte que mais chama a atenção, tem mais efeitos. Mas, se não tivesse isso, o jogo ficaria muito mais leve. Ou se até tivesse,
mas não tivesse necessariamente fosse algo scriptado, não fosse algo que acontece a qualquer momento. Dava para fazer o jogo ficar muito mais leve. Então, por que que o Monster Hunter Wilds é tão pesado? Por sua proposta mais megalomaníaca, que é o mapa aberto, várias criaturas, criaturas brigando entre si, a luta entre as criaturas foi melhor trabalhada. Isso torna o jogo pesado. Esses pontos. E eu coloco, por exemplo, que no argumento que eu ouvi, foi comparado o Cyberpunk com tudo e com o Ray Tracing ao máximo, no Ultra. Tudo no Ultra, o Cyberpunk. E foi colocado, pelo cara que estava falando, que isso, o Cyberpunk não poderia se comparar ao Wilds, porque o Cyberpunk roda nas gerações anteriores. O Wilds não. Eu não sei se a pessoa que falou isso tem a noção do peso que o Cyberpunk tem com Ray Tracing no máximo. Porque o cara que comentou falou que não estava aqui, aparentemente o PC dele não rodava o Wilds nem com tudo no mínimo, mas estranhamente ele rodava Cyberpunk com tudo no máximo, até o Ray Tracing. E o cara desconsiderou o fato que Cyberpunk é um jogo pesado pra caramba, falando que não tinha comparação. E eu coloco, mano, se você pega Cyberpunk, se Cyberpunk, o mapa dele tivesse 3 vezes mais tamanho para você renderizar a todo momento, talvez ele não rodasse nas gerações passadas. Talvez ele precisasse de um SSD. Eu achei meio estranho essa fala que o cara teve. Eu achei pouco útil. Monster Hunter Wilds é pesado, é um salto de peso e tudo mais muito grande em comparação ao World. E sim, a estranheza e reclamação dos fãs que queriam jogar e não conseguem nem rodar no mínimo, mesmo com o PC deles sendo bons, é um negócio ruim. Tudo bem. Agora o jogo lançado, o jogo tá mais leve. Eu senti que ele tá pelo menos 40% mais leve do que estava na beta. Mas eu achei importante trazer esse argumento que eu achei foi um dos argumentos que realmente me tirou. Ao ponto de, tipo, sei lá, eu pegar o canal que eu ouvi isso e excluir da lista dos canais que eu tava vendo. De tão idiota que eu achei esse argumento. É a minha opinião. Eu não gostei. Não achei que foi um argumento bom. E não gostei da forma como tava colocando, como o argumento foi colocado. Foi uma coisa que eu desgostei muito. Eu não sou obrigado a acompanhar qualquer canal só por ele existir. Então pare de acompanhar. Agora, concluindo. Cara, teria até mais coisa que eu poderia falar. Tem vários probleminhas que eu pessoalmente não achei tão legal e tudo mais. Mas, cara, se eu ficar fazendo isso, eu já tô demorando pra fazer essa análise. Pode parecer que, tipo, foi rápido, mas eu gravei em momentos diferentes. Eu já tô demorando pra fazer essa análise. Então vamos para a conclusão. Eu acho que eu já consegui colocar uma boa quantidade de informações aqui. A conclusão é que Monster Hunter Wilds é um bom jogo. Mas eu não recomendo comprar ele agora. Em uma promoção daqui uns meses, coisa de 20, 30%, pode estar valendo a pena até. Se quiser esperar a DLC sair, que aí você compra, você vai gastar provavelmente, chuto que deve sair uns 300, deve fazer alguma promoção especial, tipo, R$ 300 e você pega o jogo base completo e a DLC. Pode comprar quando lançar a DLC, pode comprar o jogo normal com uma promoção. Você escolhe, mas eu não recomendo pagar o preço completo do jogo. Ah, mas você pagou. Eu paguei. Só que eu falo aqui. Eu acho, quem fica comprando assim um jogo no lançamento, isso eu acho uma atitude bem idiota. Aí você fala, mas você tá se chamando de idiota? Tô. Vai que eu consigo, com eu mesmo me ofendendo assim, eu consigo aprender e não fazer esse tipo de coisa. Mas eu tô, porque... Por que eu comprei? Porque eu gosto muito de Monster Hunter. Eu queria voltar. Eu joguei o World tanto quanto eu joguei o Rise pra me preparar pro Wilds. E aí eu comprei o Wilds. E sim, eu acho idiota. Eu me acho idiota por ter feito isso. Eu devia ter esperado uma promoção. Eu devia ter esperado, não ter comprado assim
sendo afobado. Eu me acho idiota por ter feito isso. Eu acho que foi um gasto desnecessário. Eu gostaria de conseguir controlar isso para não ter esse tipo de situação? Gostaria, viu? Eu tô me controlando para isso. Mas tem alguns jogos dos quais eu não consigo me controlar. E eu simplesmente pego porque eu gosto muito. É aquela ideia que eu já falei. Eu gosto do jogo, eu quero que a franquia vá bem, que venda bem, aí eu acabo comprando no lançamento. Mas eu acho idiotice. É por isso que, em grande parte, eu tento não ficar fazendo isso. Principalmente jogo que passa de R$ 200, porque para mim, um preço mais justo de um jogo lançamento, AAA, é R$ 200. Mais do que isso, eu já acho besteira gastar. Então, espera uma promoção, pega uns 20, 30% de desconto, que aí vai ficar mais leve. Ou agora, com o esquema da família da Steam, se você tiver amigos para jogar, na Steam, né? Aí não dá para falar nos consoles, mas na Steam, pega, combina com eles, vocês juntam e compram um jogo, que aí todo mundo pode jogar. É só pegar o tempo certinho, cada um joga. Claro, Monster Hunter Wilds é um jogo para se jogar com os amigos, mas se você e seus amigos querem muito jogar o jogo, é uma forma, é uma maneira. E é isso, mano. É o que eu tenho a falar do jogo. O jogo é um jogo bom, ele é divertido. É melhor do que o World? Não sei dizer, porque eu não joguei o World quando ele lançou. Não joguei o World só no primeiro momento. Eu joguei já com a DLC. E se você for comparar o Wilds com o World com a DLC, o Wilds toma uma surra, o World é bem melhor. Mas eu não sei se só o jogo base seria assim. Porque eu não joguei o late game do jogo base, eu joguei o late game da DLC, porque quando eu joguei já tinha DLC. Porém, o late game, se comparar o late game do Wilds com o late game da DLC do World, eu prefiro o late game do Wilds. Eu acho mais justo com você do que o late game do World, do Iceborne. Mas em geral, em pontos gerais, o Wilds é inferior. Até no questão de você pegar uma missão, que eu achei a forma de você escolher a missão pelo livrinho do Wilds bem fraca. O World tem uma magia especial, na maneira como eles fizeram. Mas é isso. O jogo é bom, ele é legal, é divertido, mas pegue em uma promoção. Não seja idiota igual eu e compre pelo preço completo, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí embaixo e recomenda esse vídeo para amigos seus. Que deu um trabalhão fazer isso aí. E eu vou ficar muito grato por vocês fazerem isso. Eu vou ficar muito grato com vocês. Agradeço muito a todos que fazem isso. E, bom, é isso. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. E até uma próxima oportunidade.